noite, pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco. Estamos indo para a parte da mensagem e eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Nós fazemos uma oração, pode ser? Senhor, meu Deus, meu Pai, confiamos mais uma vez, Pai, no Teu poder, na Tua misericórdia, na Tua graça, no Teu amor, Senhor, que é por cada um de nós. Sabemos, Pai, que na nossa natureza humana, Senhor, não existe nada além do pecado, da vergonha, da falha, do erro, Senhor. Mas Tu encontrou, Senhor, em nós a possibilidade de fazer morada, Senhor, e a partir de então algo tem acontecido e tem nos transformado. Deixamos de ser criaturas Tuas, mas agora somos Teus filhos. E nós cremos, Pai, que existe um processo de transformação eminente, Senhor, nas nossas vidas. E por isso aqui estamos, para aprendermos um pouco mais, para admitirmos um pouco mais e para vivermos um pouco mais daquilo que é, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Nos sujeitamos ao Teu querer, nos sujeitamos, Senhor, à Tua justiça, ao Teu juízo e ao Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, já deu uma olhada para a pessoa que está aí do teu lado, hein? Olha que pessoa bonita que sentou do teu lado hoje, irmão. Viu? Não sentou? Então na próxima vez você muda de lugar, né? Para que ele possa dizer a mesma coisa, né? Irmão, ontem nós estivemos aqui no culto de sábado e falamos um pouco sobre os frutos do Espírito Santo. Tá bom, obrigado. Nós falamos ontem sobre os frutos do Espírito Santo. Espírito esse que nos mantém aqui, né, nesse mundo, e nos mantém como filhos de Deus. E como você já sabe, ele tem, o Espírito de Deus, né, ele tem a missão de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus, ele é o próprio Deus aqui nesse mundo, que Deus colocou dentro de cada um daqueles que creram nele. Isso é uma coisa bem louca, né? Uma coisa bem estranha da gente entender, da gente conseguir dimensionar como é que pode ser Deus três, Deus Pai, Filho e Espírito. E talvez nosso entendimento humano nunca consiga colocar isso tudo dentro de uma caixinha que é o nosso cérebro. Mas o que a gente tem aprendido é que esse convencimento do Espírito, está meio alto, né? Hoje vocês viram que deu uns probleminhas aqui, o pessoal saiu correndo, ajeitando, mas nós vamos ir endireitando, né, Lipe? Se tudo der certo. Geralmente eu não falo assoviando assim tanto, sabe? É uma questão... Não, agora eu estou brincando. É uma questão do som, uma questão, viu? Mas você sabe, meus irmãos, né? Sabe, né? Pronto? A gente tinha um anãozinho que ficava dentro das caixas de som lá no outro prédio, que de vez em quando eu acho que ele entra ali para tentar bagunçar as coisas, que ele ficava fazendo assim, zzz, né? Lembra? Ele tentava, né? Mas o inimigo se levanta para cair, né? Não, vamos parar com a bobagem. Mas como nós falamos, irmãos, Deus ele envia o seu Filho para que venha aqui na terra com uma missão, e essa missão bem específica, de vir apresentar à humanidade um Deus que eles já não conheciam mais, um Deus que eles olhavam para alguns sistemas e algumas formas e ritos religiosos e acreditavam a esse Deus algum tipo de poder de maltratar as pessoas. E aquele rigor da lei fazia com que houvesse uma acepção de pessoas que faziam parte e pessoas que já não faziam parte mais. Então Jesus ele vem e apresenta um Deus de amor, um Deus acessível, um Deus que além de amar os seus filhos, se preocupa com seus filhos a ponto de trazer um plano de salvação para esses que estavam condenados pelos seus pecados.
Depois que Jesus vem, ensina, acolhe, ama, cura, ele ainda morre pelos seus. E depois que ele morre, ele ressurge, ressuscita, e é ascendido aos céus. E diz para os seus discípulos que enviaria um Espírito que os ajudaria a percorrer a jornada daquilo que seria a sua igreja. Esse Espírito de Deus, esse Espírito Santo, é aquilo, irmão, que faz com que você entre pelas portas de uma igreja, todo arrebentado, né? Cheio de problemas, e depois de alguma série de mensagens, alguns momentos de oração, parece que algumas conexões dentro do teu entendimento começam a fazer outro sentido. E parece que, sim, ao natural, a tua vida começa a ir numa outra direção. E algumas coisas que antes te traziam satisfação, agora não faz mais sentido na tua vida. Enquanto outras que parece que nunca seriam coisas que você faria, começa a trazer para você uma satisfação que você nunca teve. Essa é a realidade da igreja. E esse convencimento, essas conexões que são religadas, essa forma de enxergar diferente, acreditamos ser sim o convencimento que vem do Espírito Santo de Deus. E diante de uma série de acontecimentos entre graça e a misericórdia de Deus, que nos socorre, nos mantém, Deus nos prova ser maior que a tempestade, porque aquele que manda acalmar, às vezes também é o mesmo que faz com que a tempestade comece. E nós, dentro dessa realidade neste mundo, aonde as circunstâncias vêm e nos fazem pensar o porquê que nós estamos aqui e o quanto difícil vai ser percorrer essa corrida, nos encontramos na igreja. E encontramos na igreja um lugar de porto seguro, um lugar onde depois que tudo deu errado, nós nos encontramos com outros semelhantes a nós, que passaram por uma série de problemas, e encontram como último recurso nas suas vidas, o se prostrar diante de um Pai, que é zeloso e capaz de nos ensinar diante de tudo isso que tem acontecido. Eu não sei qual é a tua demanda, meu irmão, o teu problema, a tua dificuldade, mas eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, nós olhamos para as coisas que estão nos cercando e nos perguntamos o porquê que nós estamos passando por isso. Tenho certeza que você pode pensar que você não é tão ruim assim para passar pelas coisas que você passa. Mas chamando você para um pouco mais sincero, às vezes você olha para as coisas que estão acontecendo e também pensa, poxa, eu não sou tão bom assim também para estar passando por esse momento legal. Eu não merecia o filho que eu tenho. Eu não merecia a esposa que eu tenho. Sinceramente, pelo tanto que eu estudei, pelo quanto que eu matei aula e colei nas provas, eu nem merecia o trabalho que eu tenho. Sinceramente, eu não sou um amigo tão legal assim para ter amigos que são dispostos a morrer por mim, se sacrificar. Poxa, mas também, esses dias são aqueles que a gente não vê, mas os dias em que eu vou vir para cá hoje, os dias em que nós nos encontramos como perdidos em um deserto, olhando para a nossa volta e não enxergando nada. Você já passou por momentos assim, irmão? Em que parece que não tem mais nada em que você possa se segurar. Existe um sol escaldante sobre a tua cabeça e não tem sombra na tua volta. E assim como começa a vir a noite, começa a vir um frio, não tem nenhum teto onde você possa se esconder. Ah, Maurício, mas eu nunca fui para o deserto, a coisa mais perto do deserto que eu fui foi na cidade, aquela vizinha que não tem ninguém na rua. Não, não é isso. Né? Esse tempo fui levar um colega numa cidade aqui adiante, e era 6 horas da tarde de uma quinta-feira. Tinha ninguém na rua. Mas descobri que a cidade tinha 6 mil habitantes. Parece um monte, 6 mil, né? Mas ele disse que 4 mil não moram mais lá. Aí fica difícil de tu encontrar alguém na rua, né? Mas não estou falando desse tipo de deserto, irmão.
Eu estou falando o seguinte: a conta está no vermelho, o filho está doente, o pai morreu, a mãe está deprimida, os irmãos estão tudo desempregados, e tu olha para a tua volta, e agora? Aí você vai sair de carro, está com o pneu furado. Daí fica brabo e pisa no cocô do cachorro. Daí pensa, mas meu Deus, não tem mais nada para acontecer. Não pergunta que vai acontecer. Tem uma chuva para começar a cair. Tem um telefone para tocar e para te trazer mais uma notícia ruim. Irmãos, hoje eu quero falar com você sobre justamente essa vida que nós temos aqui na terra, que nós só vivemos porque existe um poder de Deus que nos mantém vivos. Quando o salmista fala que Deus é o nosso respirar, nós falamos a respeito de espírito, e espírito quer dizer o vento, o ar, porque espírito e vento têm a mesma palavra. Por isso, quando nós nos flagramos que aquilo que nós respiramos é aquilo que nos mantém vivos. Não faça o teste, irmão, mas se você tapar o seu nariz e a sua boca, por mais ou menos uns 5 minutos, provavelmente você vai morrer. E tudo aquilo que nós temos aqui para viver, é aquilo que nós temos para respirar. E se nós pararmos para pensar que Deus é espírito, e espírito é o mesmo que ar, é o mesmo que vento, eu não estou dizendo para você que o oxigênio é o espírito de Deus, mas eu quero dizer para você que Deus só nos fez dependendo do oxigênio, para que um dia nós entendamos juntos, que um dia nós vamos depender do espírito que nos faz respirar e viver uma outra vida, uma vida verdadeira, que nós só encontramos em Cristo e na sua igreja. O mesmo Paulo que fala da luta constante entre as duas naturezas que nós vivemos. Eu não sei se você tem isso, irmão. Quantos aqui já vieram na igreja alguma vez e estão aqui de novo? Levanta a mão. Você nunca veio na igreja, irmão? Quem já veio na igreja alguma vez está aqui de novo? Já veio mais que uma vez em alguma igreja na tua vida? Bueno. Por que eu estou falando isso? Para não perguntar para as pessoas aqui quem nunca botou o pé numa igreja, para essa pessoa ficar com vergonha. Então assim, ó, se você já colocou o seu pé numa igreja, eu tenho quase certeza que um dia já te perguntaram assim: você já entregou a sua vida para Jesus? Você já reconheceu a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Único e suficiente Salvador da sua vida? São perguntas recorrentes dentro de uma tradição cristã protestante. Porque uma vez que nós resolvemos entregar a nossa vida para Cristo, nós entendemos que somos mantidos pela misericórdia de um Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. É isso, não é? E o mesmo Paulo que fala a respeito dessa luta constante, eu não sei se é assim com você, mas desde que você começou a frequentar uma igreja, você começou a ser chocado com duas realidades. Uma realidade daquilo que Deus acha certo e outra realidade daquilo que você acha certo. E aí o que aconteceu? Você teve que escolher. O que eu faço? Sei que Deus quer fazer, ou aquilo que eu sempre fiz e estou louco para fazer de novo? O que eu vou fazer? Essa luta constante é a luta entre o Espírito de Deus que nos convence que nós estamos errados e a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, a nossa natureza adâmica, porque humano quer dizer adâmico, sabia? Adão tem a mesma origem da palavra terra, porque ele foi feito da
terra, do pó. E o humano vem da mesma natureza da palavra. Quando você compra aquela terra boa para plantar, como é que se chama ela? Humus humano. Viu? Você acha que isso não serve para nada? Eu também acho, mas eu acho bem legal essas coisas. Eu sou meio viciado nisso, né? O que acontece? Essa luta constante, quem falou nisso foi Paulo, que foi o mesmo que falou lá também em Gálatas 5, que se nós vivemos pelo Espírito, nós andemos também pelo Espírito. Ou seja, existe um momento em que dispara algo dentro de nós e nos faz enxergar as coisas de uma forma diferente. Ontem o Felipe falou disso. Mas o mesmo que nos faz ver pela primeira vez, é aquele que nos mantém vendo. Você entende isso? Sim ou não? Vamos entender um pouco melhor hoje isso. Aqui na nossa igreja, irmão, nós acreditamos que a natureza espiritual, ela nasce juntamente. A natureza espiritual, ela nasce juntamente com as primeiras decisões. Com as primeiras decisões que nós temos por Cristo. Ou seja, desde o dia em que você começa a olhar para a sua vida e tentar se reclinar para o lado de Cristo, começa um processo dentro de você, um processo espiritual. Ou seja, a partir de então, o Espírito de Deus dentro de você já começa um processo de convencimento. E é sobre essas decisões que eu gostaria de falar exatamente com vocês hoje. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 16, versículos do 13 ao 20. Você não tem Bíblia, irmão? Tem, mas deixou em casa? Pois é, irmão, esse era o momento de você usar ela. Já que em casa é mais difícil da gente usar, né? Você poderia ter trazido, mas não tem problema. O pessoal vai botar, não. Está indo, está rodando. Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Irmãos, aqui a realidade, né? Estava no final do primeiro ano missionário do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já tinha convocado os seus discípulos, já tinha praticado uma série de milagres, tinha tido todos não, mas muitos problemas já com os fariseus religiosos da época. E a respeito do falatório, do quanto as pessoas estavam comentando de quem era a Jesus, Jesus perguntou aos seus discípulos. Posso ler? É isso aí mesmo. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a vocês por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Até aí, só. E nem a morte poderá vencê-la. Quem já tinha ouvido esse trecho da Bíblia? Levanta a mão. Já tinha? Você é Pedro,
e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Você sabia, cultura, né, inútil? Não. Você sabia que baseado nesse versículo, o Vaticano foi constituído, nomeando Pedro o primeiro Papa, porque ele foi a pedra fundamental da igreja, baseada nesse versículo da Bíblia? Você sabia disso? A partir dali, houve uma sequência de papas, e até pouco tempo existia uma coisa chamada infalibilidade papal, porque que esses homens, ungidos e separados, escolhidos pela sua igreja, eles não falhavam nas suas ações e decretos. Sabia? Você sabia disso? Pois é. Eu estou aqui hoje para te dizer que eles entenderam errado esse versículo. Maurício, mas tu quer dizer que todo mundo... Não, mas não é eu só que estou dizendo que está errado isso daí. Um monte de gente já que fala que esse versículo não quer dizer isso. Mas o principal desse versículo não é que não é Pedro a pedra. É justamente o que é a pedra. Quando Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: Pedro, quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, vocês discípulos. Pedro levanta e diz, ele toma a frente, como sempre. Por isso que ele sempre errava e sempre era criticado por Jesus, porque ele sempre tomava a frente para falar. E ele diz, não, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que Deus enviou. Tu és aquele que viria para nos salvar. Pô, mas não tem nenhuma novidade nisso aí. Não tem nenhuma novidade. Mas olha o que Jesus falou para eles. Cutuca o irmão que está ao teu lado aí. Agora que você vai entender, irmão. Presta atenção. Diz para ele, eu não sou burro, estava entendendo tudo até agora. Jesus disse assim para ele: você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio da onde? Diretamente do meu Pai que está no céu. Pensa comigo que Jesus estava convivendo com eles já há mais ou menos 1 ano e pouco. Talvez um pouco menos os discípulos, mas estava convivendo com eles já há algum bom tempo. Já tinha acontecido um monte de milagre. Alguns milagres principais ainda não tinham acontecido. Inclusive, aquele que pela primeira vez ouviu essa mensagem do céu, Pedro e os demais discípulos não estavam. Porque quando Jesus chegou até João Batista, lá no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, lembra disso? Tem gente que vai em excursão para Israel para ser batizado lá, irmão. Não adianta muito, né? Mais do que qualquer outro lugar. Inclusive vai ter batismo aí na igreja, aí, vamos se animando aí, pessoal. Né? Quando Jesus foi batizado por João Batista, ouviu-se uma voz do céu dizendo o quê? O que dizia, irmão? Cadê os crentes aí? Esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Comprazo é uma palavra feia. Em quem eu me alegro. Seria uma boa cola para chegar em Jesus e dizer, não, Senhor, quem é que tu é? Tu és o Filho amado. Eu estava lá, eu ouvi do céu, mas Pedro não estava lá. Pedro não estava lá, mas deve ter ouvido essa notícia. Mas ele não estava lá. Jesus, ele não falou para Pedro isso. Jesus disse que algo veio direto do céu para fazer com que Pedro se convencesse que ele era o Cristo, o Messias. Então não vai ser eu que vou te convencer, irmão. Então não vai ser você lendo a Bíblia de joelhos. Não vai ser a tua mulher enchendo a tua paciência na tua casa, te dizendo que tu tem que ir para a igreja. Não vai ser o teu marido apontando o dedo na tua cara dizendo que tu tem que te converter. Não vai ser o teu filho aprontando para te dizer que é assim ou é do outro jeito que as coisas vão ser. Irmãos, existe algo, um fenômeno espiritual que vai acontecer dentro do nosso entendimento.
Cutuca o irmão que está ao teu lado. Ele gosta de coisa espiritual, irmão? Gosta? Tem uns mistério. Existe um fenômeno espiritual. Mas agora cutuca o irmão pela última vez. Hoje não vai cutucar mais ele, já está com o braço roxo. Fenômeno espiritual não pode ser visível, não pode ser ouvido e não pode ser, eu tinha anotado as 3 coisas aqui, não pode ser tocado, porque ele é espiritual. Espiritual. Se cair fogo do céu aqui hoje, você vê o fogo, ele é espiritual? Porque ele é físico. Físico é físico, espiritual é espiritual. Eles tinham visto já cego começar a ver. Eles tinham visto já coxo começar a andar. Eles já tinham visto um monte de coisa. Alguns tinham até ouvido uma voz do céu. Mas precisava acontecer um fenômeno espiritual. Espiritual é uma coisa que acontece mais ou menos aqui, e um pouco no estômago também, eu não sei. É algo que começa dentro da gente, e a gente começa a pensar diferente. Eu sempre uso o exemplo da minha mãe. Quando a gente se batizou, dia 31 de outubro de 1999, eu, a minha irmã e o meu pai, no lago aquele que vai na direção de São Jerônimo, nós nos batizamos. A minha mãe não quis se batizar nesse mesmo dia. Ela veio se batizar nos últimos dias de janeiro no ano 2000. Porque ela disse, não, eu não vou me batizar enquanto eu não parar de fumar. Tanto o meu pai quanto a minha mãe fumaram muitos anos, porque era uma cultura daquela época mesmo. Todo mundo fumava desde cedo. E a minha mãe fumava muito, não muito, fumava como uma pessoa normal. Passei a minha infância correndo até o mercado dos Chilates comprando um Luxor, né? Que era o cigarro que a mãe fumava. E parecia impossível ela parar de fumar. Era aquela realidade de salão de beleza, onde ela acendia... Obrigado. Tá falhando já? Era aquela realidade de salão de beleza, em que estava ali a mulherada, todo mundo fumando, e ela fumando junto. Acendia um cigarro, começava a cortar um cabelo, deixava ali, ia fazer uma unha, acendia outro, aquele queimava o móvel ali. E chegou um belo dia em que ela disse o seguinte: essa carteira de cigarro é a última que eu vou comprar. Aquela carteira de cigarro ficou em cima do móvel do salão da minha mãe por uns 2 anos mais ou menos. Alguém botou a mão na cabeça dela, deu óleo para ela tomar, para ela passar na cara, para ela tocar por cima? Não, ninguém fez nada. Existiu um dia que Deus mudou a forma dela enxergar aquele cigarro. Porque tem gente que fumava, que fica cheio de nojinho depois, né? Chega alguém fumando, ai que nojo, que fuma, ai que não fuma. Não, a mãe ficou ali, naquela época, todo mundo fumava dentro de casa, não nós, né? O pessoal do salão, né? Fumava e estava jóia. Ela não dava bola para isso. Ela não ficava, ninguém ficava se cuidando. Sabe? Fulano bebe. Vamos fazer o seguinte, no aniversário não pode ter cerveja, porque ele está se convertendo, ele parou de beber agora. Não tem? Não tem? Ah, não, fulano, Deus o livre ele enxergar aqui a bebida. Ai, não pode. Ei, quando Deus faz, Ele faz. E é isso. A minha mãe passou 2 anos olhando uma carteira de cigarro e nunca mais pegou um cigarro e botou na boca, irmão. Por quê? Porque alguma coisa mudou dentro da cabeça dela. Alguma coisa mudou. Chegou um belo dia que o irmão... Cara, aqui na nossa igreja a gente não fica dando regrinha para nada, irmão. Inclusive, se você fuma, irmão, quiser ir lá na rua fumar um pouco, depois voltar aqui, tranquilo, deixa que não fume aqui dentro, porque é uma questão legal, que você não pode fumar, né? Tem uma plaquinha em algum lugar aí, lá, ó, dizendo para não fumar. Ainda bem. Não tem problema. Inclusive, conheço
História de grandes homens de Deus que fumavam. Vai estudar para você ver então. Maurício, mas então quer dizer que se pode fumar, pode beber também. Então, vamos parar de polêmica, meu irmão. Eu não bebo porque eu não gosto, né? Se você gosta, vai conversar com Deus para ver por que você gosta. Mas eu conheço histórias de grandes homens de Deus que gostavam de tomar um trago. Chegou um belo dia que pararam de beber. E a realidade, cara, do pecado não é o que é o pecado em si, mas é como eu me relaciono com ele. Tanto bebida quanto cigarro. Quer ver o grande problema da bebida? Vou te falar agora, para nós passar por essa polêmica. O grande problema da bebida não é eu beber no final do ano para comemorar a passagem de ano. Não é eu beber, tomar uma champanhe para comemorar a formatura, né? Que agora a Jéssica vai se formar. Não é o problema, não é esse. Aniversário de casamento, vai lá e compra um vinho para tomar com a tua esposa. Esse não é o problema, irmão. O problema é você chegar em casa cheio de problemas e não querer olhar na cara da tua mulher. E pegar e dizer, não, hoje para me aguentar eu vou ter que tomar um trago. Esse é o problema. O problema é você estar louco de ansiedade e ficar acendendo um cigarro em cima do outro. Por quê? Porque enquanto houver bebida para você beber e ficar loucão, enquanto houver maconha, houver cigarro para você fumar, para você dar uma diminuída, você não vai se prostrar diante do Deus que é capaz de curar a tua vida. Entendeu? Entendeu? Você entende isso, irmão? Que ele ocupa o lugar de Deus, e enquanto estiver lá, você não vai chegar em Deus. Esse é o teu problema, esse é o meu. Porque às vezes a gente coloca pessoas no lugar de Deus. E existe uma coisa que Deus tem que fazer. E enquanto eu estabelecer um método, igreja é o melhor lugar para método. 5 passos hoje para você alcançar a prosperidade financeira na sua vida. Dos 5, uns 4 envolve você dar dinheiro para a igreja. Envolve métodos. Vem aqui. Não, vamos cruzar no corredor dos milagres, onde vai ter aqueles que são mais santos que os outros, com a mão levantada. Você vai passar no meio, vai ter uma rajada de tudo quanto é coisa, e vai chegar lá, o pastor vai botar a mão na tua cabeça, vai te sacudir, vai engatar a primeira, vai engatar a segunda, a terceira, e na reta tu cai. Felipe disse para mim não fazer mais isso, cara. Você não achou que você era uma palanca de marcha já alguma vez, não achou, irmão? Não foi fácil. Teve hora que o cara já tinha engatado toda, parecia aquelas carretas que tem outra caixa do lado, né? E eu disse, quer saber, vou cair antes, que senão ele vai te atirar aqui junto comigo, me abraçado. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Só para não perder um amigo. Que barbaridade. Quando a gente entende que a igreja de Cristo se estabelece sobre essa pedra, a pedra é o convencimento que vem de Deus. Não vou mandar você cutucar o irmão, mas presta bastante atenção agora. Se você entende que o convencimento capaz de transformar a tua vida, ele vem de Deus, a igreja se estabelece na tua vida. Ninguém pode mexer naquilo que foi Deus que te tratou. Você entende isso? Entende não? Se você chegar aqui hoje e dizer, não, Maurício, mas não, isso aí um pastor lá me disse que tinha que acontecer, porque os mais ungidos têm que ungir os outros. Cadê o óleo dessa igreja? Não tem unção, não tem fogo, não tem nada. Eu vou dizer uma coisa para ti, irmão. Aquilo que Deus mexeu e falou contigo, é aquilo que ninguém consegue virar de volta. E a igreja do Senhor, ela se estabelece sobre essa rocha, que não é isso aqui, é isso aqui, ó. Não balança, não treme, não vai rachar o que ficar fundado ali. A igreja de Cristo, ela é fundada, ela é fundamentada em uma premissa que diz o seguinte:
Se você crê que Cristo é o Filho de Deus, e se você crê nisso, por obra do Espírito Santo de Deus, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida. O Senhor vai entregar na tua mão a chave que abre as portas do reino de Deus aqui nesse mundo. Aquilo que você ligar aqui na terra será ligado também no céu. E aquilo que você desligar aqui na terra vai ser desligado também no céu. Ah, mas então é isso que eu preciso. Pois é. Se você precisa, é justamente porque você ainda não tem. Essa firme convicção naquilo que você não pode ver. É a fé que você não tem em crer. Crer. Sabia que fé é a única coisa que a gente não pode manipular, irmão? Você não pode manipular. Você não tem como enganar ninguém. Quer ver? Olhando para a tua cara agora aqui, a gente dá para ver mais ou menos quem é que está acreditando nessa história e quem é que não está. E de verdade, mesmo que tu faça uma cara de crente, tem uns que conseguem fazer cara de crente. Eu tinha... Teus irmãos que saem com dor no pescoço do culto, irmão. Porque tudo que o cara fala, ele... ainda cutuca o outro. Eu fiquei até tonto. Não é? E quando fala de gente crente aí que ele... Cuidado para não quebrar a cadeira, irmão, de tanto que se infla. Mas eu vou te falar. Bem de verdade, você sabe o quanto você acredita. Você sabe o quanto você acredita. Acredita no quê, irmão? Acredita no quê, Maurício? Acredita, cara, que você era um miserável que dependia da salvação de Cristo. Você sabe o quanto você acredita nisso. Porque tem dias que você sai de casa pensando o seguinte: hoje eu cheguei chegando. Hoje eu não estou dependendo de ninguém. Porque hoje eu faço o meu caminho, eu traço a minha história. Hoje eu, com a minha inteligência, eu consigo convencer todo mundo. Eu fecho bons contratos. Eu passo nas melhores provas. Eu vou ser, eu sou. Ah, é? Ah, é. Aí, irmão, quem é bicudo, Deus faz o quê? Quebra o biquinho. É assim. Se você tem um filho que acha que não precisa de você, não é difícil, né? Quem aqui, quando era adolescente, não dizia para o pai que não precisava dele para nada? Eu nunca disse, graças a Deus. Bah. Eu podia até pecar pelo outro lado, por precisar demais, né? Até, né? Mas às vezes, num rompante de orgulho, te diz: eu não sou mais teu filho, eu não dependo, eu vou seguir o meu caminho, eu já ganho o meu dinheiro. Trabalhando, vendendo picolé do seu Hipólito, lembra? Picolé do seu Hipólito, comecei a vender picolé. Eu não comecei, que meu pai nunca deixou, eu queria porque queria. Vendeu o picolé do seu Hipólito, primeiro dinheiro que recebe, gastou tudo no picolé, mas disse: mas não, eu tenho meu dinheiro. A gente chega na igreja todo quebrado, começa a viver uma vida com Deus, Deus começa a reparar um monte de coisa no teu caráter, velho. E aí, por algum motivo ou outro, Deus acha graça de te dar uma oportunidade. E tu começa a desenvolver um projeto, a trabalhar em algum lugar, a passar, a ter algumas coisas legais acontecem na tua vida. Porque tu começa a ser uma pessoa melhor. E aí você começa a achar que aquilo ali já é suficiente. E vira as costas e vai embora. E como o Felipe muito bem falou ontem, as coisas que são de Deus são frutos. As coisas que são da carne são obras. Coisas que são construídas na realidade desse mundo são da carne, são da natureza humana. São coisas que são destruídas com facilidade. Mas as coisas que vêm de Deus, elas são cultivadas. Enquanto o mundo traz uma cadeia de produção industrial, Deus, ele coloca uma semente. E assim como as coisas desse mundo são feitas num estalar de dedos, as coisas de Deus são cultivadas.
dependem de uma série de fatores. Uma semente, para ela germinar, ela depende de uma série de fatores. E assim são as coisas de Deus na tua vida. Algumas sementes são lançadas na tua vida e ela começa a nascer. E você acha que é uma grande árvore, mas você é uma mudinha ainda. E você acha que tudo isso foi por causa que você era uma grande semente, mas não. A semente nem era tua. A terra não é tua. Aquilo que fez com que tudo desse certo não foi teu. E você acha que pode. E vira as costas para tudo aquilo. Imagina uma semente arrancando, uma mudinha se arrancando da própria terra e andando por aí. Onde é que ela vai parar, irmão? Onde? Seca, morta pelo sol. Às vezes a gente não entende o tamanho do processo de Deus na nossa vida. Porque aquele que nos fez viver é o mesmo que deve nos manter. Mas se nós virarmos as costas para Ele, a gente volta para o nosso caminho de destruição e de morte. Uma vez que nós olhamos para uma realidade onde as coisas não faziam sentido, ou parece que não tinham saída, e Deus nos coloca numa outra perspectiva e começa a nos fazer enxergar com olhos espirituais para as coisas. Eu penso que agora que já enxergo, eu saio por aí, mas não, eu vou voltar a ficar cego. Porque aquele que me fez viver é no mesmo que eu devo andar. Quando eu pensei nessa mensagem, eu tinha para mim que a coisa mais importante dessa mensagem era dizer para você, irmão, que existe um plano de Deus, que ele depende que você simplesmente creia. E algumas coisas dentro do teu entendimento começam a se desbloquear. Sabe? Parece que eu sempre pensei que igreja era uma coisa chata, onde o cara... E agora você veio aqui hoje, está vendo o quê? Tomara que você esteja achando que é diferente. Você sempre achou algumas coisas. Pensa comigo, irmão. Quem é que merece uma pena de morte? Quem é que merece uma pena de morte, irmão? Quem? Eu acho que ninguém. Mas a nossa legislação, ela não prevê pena de morte, mas prevê a possibilidade de matar alguém. Quando alguém vem para cima de ti com a possibilidade de te matar, essa pessoa pode ser morta por ti, como uma legítima defesa, não é? Então aquela pessoa tem a sua pena de morte. Quer me matar? Se eu conseguir te matar primeiro, eu posso, estou livre. Via de regra, a pena de morte, na época de Jesus, era para aqueles crimes mais bárbaros. Temos que ser claros também para dizer que bastante coisa era bárbaro na época. Inclusive, uma traição em um casamento era bárbaro. Então, era punido com a morte também. Um roubo era punido com morte. Mas, depois que Jesus falou para Pedro que sobre essa pedra seria edificada a igreja, ele dali em diante começou a dizer claramente aos discípulos, versículo 21, Carol. Aí. Está vento que está fazendo isso ou tem alguém que está querendo me irritar? Desculpa, irmão, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, sabe? Toque. Dali em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, ou seja, antes disso, Deus não falava tão claro. Por quê? Porque a igreja ainda não estava constituída. A verdade que era precisa ser revelada diretamente por Deus, despertou e começou a possibilidade de Deus falar a respeito de coisas graves, como o seguinte: eu preciso ir para Jerusalém,
e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Olha o tamanho disso, irmão. Presta atenção. Até aqui, Jesus não tinha falado o que ia acontecer assim, ó, na lata. Pensa comigo. Há pouco tempo, Deus tinha revelado para Pedro o quê? Que Jesus era o Messias. Sim ou não? Deus disse para ele o quê? Sobre essa pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. Imagina como é que Pedro não se sentiu. Pô, deu uma dentro, mas uma dentraço. Sabe quando o professor pergunta, alguém sabe responder não sei o que, e tu, tal e tal coisa. E ele diz, muito bem fulano, viu pessoal? É assim que a gente tem que ser. A gente tem que ter essa ousadia e tudo mais. Pô, tá louco, cara. Chega a estufar o peito, né? Aí, Jesus disse, bom, a partir de agora eu vou começar a falar sério com vocês. Porque vocês entenderam. Aí ele diz isso. Eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer muito, eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ser ressuscitado. Adivinha o que Pedro falou? Continua, próximo versículo. Eu já fiz uma pregação sobre isso, né? Então Pedro levou para o lado, quem? A Jesus. Pedro disse assim, não, para, Jesus. Vem aqui que agora que eu e Deus nós estamos conectados aqui, já sei como é que é as coisas, então vem aqui comigo que eu vou te dizer. E repreendeu a Jesus dizendo, que Deus, que eu e ele estamos assim, porque ele já está falando as coisas direto para mim, que Deus não permita isso, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Ô Pedrão, hein? Isso acontece com a gente, irmão. Quando a gente dá uma dentro, sabe? Você está lá na sua casa, aí recebe uma ligação. Ai, ô Fê, eu não sei o que eu vou fazer, Fê, ele saiu daqui bem louco, não sei o que. Não, irmão, calma, vamos fazer uma oração aqui. Daí tu ora, a pessoa se acalma, terminou a oração, tá batendo na porta, o cara tá voltando. Ele disse, viu, amém, olha como é Deus. Tu desliga o telefone, Fê. Seguinte, eu e Deus, churiandes, meu. Terminou aquilo ali, o sorriso grita assim, ô Fê, não é o feijão que está queimando? Ah, eu não acredito que tu não cuidou do feijão, ô sorriso. Edinho, eu estava aqui, sendo um instrumento de Deus, na vida agora queimou o feijão? Não tem mais feijão e toca tudo para o alto. Olha como é que Jesus respondeu para Pedro. Próximo. Jesus virou-se e disse a Pedro, sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Antes ele era a pedra fundamental, mas agora ele é a pedra de tropeço. Por quê? Porque assim como hoje Deus pode me convencer a respeito de algo, amanhã eu posso ser convencido de fazer algo ao contrário. Porque o mesmo Espírito que me convence hoje, ele continua lutando contra a minha carne. E a minha carne tenta fazer com que eu faça isso. Eu mude o plano de Deus, eu vire tudo do avesso. E agora o que ele diz? Pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E aí nós vamos chegar, irmão. Como é que Deus pensa? Irmã, como é que Deus pensa? Tia, eu não sei nem que cara tem Deus. Mas uma coisa eu digo, Ele é mais inteligente do que eu. Você imagina que mesmo você fazendo tudo que você pode para estragar esse corpinho que você tem, Deus faz com que tudo isso funcione. E até em dose dupla. Funciona. Deus fez tudo isso daí, cara. Eu não sei como é que Deus pensa, mas Jesus veio para me apresentar a Deus, então. E Ele apresentou Deus dizendo isso. Primeiro, se você está dizendo que eu não vou passar por aquilo que eu tenho que passar para salvar a humanidade e para apresentar a Deus para a humanidade, você está sendo uma pedra de tropeço. Você mesmo, Pedro,
Deus falou contigo agora há pouco e agora tu está fazendo arte. Mas você ainda pensa como um ser humano e não como Deus pensa. Continua, próximo versículo. E Jesus disse aos discípulos. O que Jesus disse para os discípulos, irmão? Jesus disse para os discípulos como Deus pensa. Ele disse o seguinte: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Tem como botar aí na versão NAA? Pode ser? Você vai demorar um pouquinho, não tem problema. Quem lembra da versão mais conhecida? Ó. Se alguém quiser vir após mim, como é que é, irmão? Fala aí, lê aí você. Faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, quando a gente pensa como um ser humano, a gente pensa em coisas que para nós aqui fazem sentido. Ou não faz sentido para você, irmão. Você é quem você é. Você tem vivido desse jeito uma vida inteira. Até o dia de hoje, você tem feito aquilo que você acha que deve fazer, sim ou não? Aí, se você faz tudo o que você acha que você tem que fazer, tudo o que você não quer é morrer. Tudo o que você não quer é parar de viver como você tem vivido. E se você está fazendo o que você costuma fazer e conseguindo se livrar das circunstâncias de morte, você não precisa seguir ninguém. Pelo contrário, as pessoas é que devem seguir você, porque você está muito bem. Dentro de uma realidade normal, irmão, sabe, maridão e mulher em casa, quem é que está disposto a negar a si mesmo lá na tua casa, irmão? Hein? Quem é que está sempre certo e quem é que está sempre errado? Ô, Estevão, não dá risada assim, cara. Fica difícil, né? A Jéssica eu deixei ela em casa hoje para me poder pregar isso daí, né? Brincando, a Jéssica está terminando as revisões para entregar o trabalho. Mas, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer viver e quer pensar como Deus pensa, ele precisa negar a si mesmo. Ele precisa tomar a sua cruz e ele precisa seguir a Cristo. Lembra do que é, qual é a missão do Espírito Santo, irmão? Lembra? Eu falei no início, você que é crente aí sabe. Convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Pecado da humanidade, justiça de Deus e juízo de Deus. O processo de transformação de Deus, ele acontece quando ele nos convence dessas três coisas. Como Deus pensa? Negue-se a si mesmo. Ou seja, a natureza humana é pecadora. Você não é pecador porque você peca, mas você peca porque você é pecador. Vamos de novo? Você não é pecador porque você peca. Quem você é não é o que você faz, mas você faz aquilo que você é. Você é pecador e por conta disso você peca. A tua natureza te faz ir contra as coisas de Deus. A tua natureza é que faz você pensar como um ser humano. E como um ser humano pensa? Como é que pode o Filho de Deus, que eu acabei de dizer que era, porque Deus me revelou, ser morto numa cruz? Como é que pode os líderes da igreja condenar e perseguir? Como pode? Isso não faz sentido, Jesus. Que Deus não permita que isso aconteça. Não, você não pensa como Deus pensa. Porque para Deus é justo que esse que tem mais seja sacrificado por aqueles que não têm.
Sabe mérito? Sabe mérito? Sabe o que é mérito? É as pessoas que merecem mais, ganhar mais. Para Deus, aqueles que sabem mais, eles se sacrificam mais. Então, se lá na tua casa é a tua esposa que diz para ti sempre assim: tá bom, amor, tá bom, amor. Se lá na tua casa é ela que tem paciência ou é ele que tem paciência contigo, não pensa que tu é o poderoso que dita as regras, não. Deus tem usado a vida dela para ter misericórdia da tua. Deus tem usado a vida dele para ter paciência contigo. Às vezes a gente não consegue olhar para as coisas como Deus olha. Quem dirá pensar como ele pensa. Mas alguém que nega-se a si mesmo é alguém que bate no peito e diz: ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador. As coisas que eu faço, todas elas são do mal. As coisas boas que acabam acontecendo é porque tu é misericordioso. Bah, mas eu sou um cara bem sucedido. Cara, mas tu está com a tua alma destruída. Sabe? Se chegar alguém hoje e dar uma batida no teu braço assim, ó, vai fazer tão... de tão tenso, nervoso, ansiosa. Quando não pode comer uma rapadura, uma bala, uma coisa, comer as unhas. Está comendo tudo que vê pela frente. Uma agonia, uma ansiedade, uma depressão. Meu Deus, remédio, remédio, remédio. Estou dizendo para você parar de tomar um remédio, não vai sair pelada pela rua aí. Não, não é isso. Segura a onda. Mas eu estou te dizendo uma coisa, tem alguma coisa errada. Como diria o poeta, alguma coisa errada não está certa mesmo. Não dá. Não dá para a gente pensar que está tudo bem. Se está tudo assim, então... Negue-se a si mesmo. Você estava indo muito bem, mas daqui a pouco você deu 2 passos para o lado e seguiu em outra direção. Negue-se. Reconheça, cara. Ah, não quer reconhecer? Tá, tudo bem, cara. Segue a vida. Segue a vida. Amanhã a gente conversa. Eu não estou te ameaçando, estou te dizendo. Deus, ele não te transforma porque ele gosta de gente diferente. Ele te transforma porque tu está te matando, santo. Ele não muda a tua forma de enxergar porque ele gosta de fazer as coisas, porque ele é diferentão. Eu disse, não. Você é destro e todo mundo que se converte vira canhoto. Não. Deus não é vaidoso. Não, na nossa igreja agora os homens são tudo barbudo. Não é. Parece até, mas não é. Deus não tem essas vaidades. Agora não. Agora você vai estampar, vai fazer uma tatuagem escrito ministério. Agora é despertar a igreja cristã no seu braço. Não é isso, irmão. Vamos andar com a bandeira. Misericredo, quantas vezes, né? Bah. Mas nem temos bandeira. Vamos fazer uma bandeira, Leandro? Não. Negar a si mesmo é reconhecer aquele que um dia disse para nós que era o nosso Salvador. E ele está dizendo agora que tu está no pecado, cara. Por quê? Porque tu é escravo, tu está dependendo disso ainda. Abre mão disso. Nega. Diz assim, não, eu não quero mais. Eu não estou dizendo para você largar. Eu estou dizendo para você dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu não quero mais depender disso. Eu não quero mais depender de mentiras. Eu não quero mais depender de aparência. Eu não quero mais depender de vaidade, Senhor. Eu não quero mais depender disso. Bota o teu joelho no chão, bate no teu peito e diz, Senhor, eu preciso me ver livre disso. Você nunca fez isso. Por isso que você está aí abraçado em si mesmo. Negue-se a si mesmo. Você ainda pensa como um ser humano. Você quer te colocar dentro de um plano que Deus te tirou desse plano. Porque agora é Ele que está nesse lugar. Porque você estava se destruindo. Não é porque Ele é vaidoso, é porque você estava se destruindo. Por que você faz as coisas que você faz?
Pegue a sua cruz. Algo mais simples para definir a justiça de Deus é a cruz de Cristo. Por isso eu digo para você, quem é que está mais certo lá na tua casa? Quem é que está mais certo lá? Quem é que é mais crente lá na tua casa? Quem é que é o mais crente? Vamos ser sinceros, tu ou tua esposa? Quem é que é mais crente? Tu ou o maridão? Quem é que está conhecendo mais das coisas do misterioso, o mistério do Espírito Santo? Quem é que conhece mais? Quem é que está mais tempo na igreja? Isso não quer dizer muita coisa. Às vezes até piora a situação. Quem é que é? Ô Varmir, como é que está lá o páreo? 3-1, 2-2? Ou está que nem o Flamengo e o Grêmio? Um provalecimento. Quem é que sabe mais lá? Quem é que conhece? Hein, Vitão, como é que está lá? Ei, Manu, quem é que está sabendo mais das coisas de Deus? Quem é que está mais próximo de Deus? Quem é que está mais ungido, mais separado, mais blá, blá, blá? Quem é? Amém, Jesus amado. Olha só, como ficou bom agora sem ventilador. Nem preciso gritar mais. Não tem mais desculpa. Quem é que sabe mais? Sabe quem é que faz mais e vive mais? É aquele que mais toma a sua cruz. Aquele que perdoa mais. Via de regra, é aquele que está apanhando mais. William. Quem apanha mais é quem entendeu a justiça de Deus. Se a esposa é daquelas boca braba, e o cara, todo mundo olha para ti e diz assim, bah, como é que tu aguenta? Eu aguento porque eu sou cristão. E eu aprendi com Jesus que aquele que sabe mais, ele morre na cruz. Por que isso? Porque isso é justo diante de Deus. Porque isso é justo diante de Deus. Ah, mas tu está olhando com olhos humanos, irmão. Ah, mas aí eu estou lá no serviço e eu sou o cara bem crente e o cara lá que é do outra religião lá toca tambor, faz um bolo, faz um monte de negócio. E aí fui eu demitido e o outro ficou trabalhando. Isso não pode ser, Senhor Jesus. Está tudo errado, o que houve, sou dizimista fiel? Diante de Deus, se tem alguém que tem que sofrer primeiro, é tu. Eu tenho um amigo, para dar uma distensionada, né? Que essa daí foi braba, né? Tem um amigo que uma vez pagou o PTU, e começou a fazer jejum. Ele disse, não, o Clio da prefeitura vai ser meu. O Clio da prefeitura vai ser meu. Trocou as notinhas, nem era IPTU. Trocou as notinhas. Então pagou o IPTU, porque morava na minha casa. Trocou o IPTU, as notinhas lá na prefeitura. Não, vai ser meu. Começou a fazer jejum em propósito e tudo quanto é coisa. Não ganhou o Clio. Mas ele ficou tranquilo, porque quem ganhou, o cara era crente também dele. Ele disse, não, deve ter jejuado mais do que eu, então ele está dentro. Mas daí tu está lá no teu serviço, cara. E tu vê aquele sem vergonha ser promovido e tu ficou para trás. E agora? Como é que tu te sente? Como é que tu te sente? Tu te sente um desprivilegiado. Mas pensa em Jesus que não fez nada. Ser perseguido. Ser torturado. E ser morto numa cruz. Diante de Deus, é justo que se cobre daqueles que podem, para que aqueles que não podem, possam ver. Se lá na tua empresa, tem você que é cristão, e um cara que é ímpio, é mais fácil você ser demitido, e aquele que é ímpio ver a tua atitude, diante dessa injustiça, e ele conhecer a Cristo e para Deus, isso é muito mais importante do que você trocar de carro, de você ter uma casa nova. Porque aquele que te mantém não é a tua empresa, não é o teu salário, não é o Estado, não é o governo federal. Não, aquele que te mantém é Deus. Sempre foi. Então não te atucana, irmão.
Ah, meu casamento está tudo se destruindo, ele me abandonou, ela me abandonou, e agora, calma. Calma. Aquele que diz para a tempestade se acalmar, é o único que é capaz de fazer a tempestade começar. Então, acalma o teu coração. Siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. É dizer o seguinte: esse mundo está condenado, irmão. Esse mundo está condenado a uma pena de morte. A realidade desse mundo está virada do avesso. E as pessoas desse mundo tendem a viver tudo errado e ir na direção do abismo. Mas aqueles que entendem, vivem, negam-se a si mesmo, tomam a sua cruz, eles seguem a Cristo. Seguem a Cristo em um caminho de redenção. A igreja do Senhor, ela é responsável por te dizer isso. O Espírito de Deus em algo totalmente espiritual vai te convencer nessa noite de que você não está pensando como Deus pensa. Por isso que você está olhando para as coisas e parece que não tem mais saída. Mas enquanto ali na frente parece que é o deserto, o Senhor quer te dizer que no deserto é a escola do Senhor onde Ele fala contigo. Se na tua frente tem um mar e você não tem como passar, Ele abre o mar para que você passe. E se o mar cair, cara, e a coisa deu errado, Ele te faz andar sobre as águas também. Esse é o Deus que eu creio. Que Ele está acima das coisas desse mundo. Mas se você crê também, está na hora de acalmar o teu coração. Lembrar que você é só mais um nessa loucura, mas é tão amado por Deus quanto a qualquer um dos outros. Parece que as coisas estão injustas? Bem-vindo à igreja de Cristo, irmão. Aonde a justiça não é igual a dos homens, mas é a justiça de Deus. Ah, mas eu não sei o que eu faço. Sabe o que você faz? Siga Cristo. Nega-te a ti mesmo. Tome a tua cruz. Venha fazer parte de um povo que parece que está vivendo algo que não faz sentido. Mas quando você vem para o lado de cá, os teus olhos podem ver aquilo que no mundo parece loucura. Para nós faz todo sentido. Amém? Fica de pé em teu lugar então. Sacrifício lá na cruz.